Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui inaugurando o Verdade Nua, um espaço para você conversar sobre educação e sexualidade, desvendar todos os seus mitos e tabus sobre sexo, relacionamentos e também engrandecer o seu repertório sexual. Para isso, para essa inauguração maravilhosa do nosso canal, eu trouxe aqui o maior prostitute aí da internet, o influencer digital, profissional do sexo e também um prodome, né, um dominador profissional, que é o Gabi Speck. Muito obrigado, Rai. Olá, meus queridos e minhas queridas. Grande prazer estar aqui. Todos esses dias, na verdade, Uberlândia, tivemos um evento do Enasex, foi muito legal. E ter esse local de fala aqui é muito agregador para a gente desmistificar várias coisas, como você mesma disse. É uma satisfação, um prazer. Também a gente já está best friends, né? Exato. Vixe, esses dias eu e a Rai aqui, ó. Mas me conta, Gabi, essa parte da sua profissão, eu acredito que às vezes traz muitas questões, né? Em relação a você atende especificamente mulheres, Isso. né? De todas as cores, de todas as idades. Exato, exatamente. Como diria Martinho da Vila. Mas me conta, você sabe mais ou menos como que essas mulheres chegam para você? O que você faz? Como que você atende elas ou faz um filtro? Alguma coisa nesse sentido? Elas querem algo personalizado? Elas querem algo específico? Como que funciona o teu atendimento? Eu acredito que todo mundo está querendo saber. Com certeza. É uma coisa, na verdade, bem vasta, né? Eu diria. Eu chego nelas através das minhas redes sociais. A mulher, como você bem sabe, não é ensinada a buscar o próprio prazer, quiçá se tocar, quiçá contratar um profissional, né? Então, através do meu trabalho na internet, trazendo informação, educação, eu acabo chegando nelas, né? As propostas variam muito, assim. Então, a mulher, ela vê o meu vídeo na internet, sendo engraçado, ou trazendo alguma informação interessante acerca da sexualidade, de prazer e tal, e isso instiga elas a contratar, né? Isso acende aquela fagulha na cabeça delas de, poxa vida, eu também posso. Por que não? Por que eu não contrataria? Então, muitas mulheres é mais pelo fato de querer o prazer ali, né? Querer um sexo sem a burocracia, sem a frustração de você se produzir inteira, por horas, tomar seu banho, fazer depilação, pintar unha, fazer cabelo, e o cara durar 2 minutos. Ou o cara ser um energúmeno com você, te desrespeitar. Então, para evitar toda essa frustração que cada vez mais mulheres têm, né? Como você sabe muito bem disso, né? Você não só é mulher, como também está rodeada de mulheres, e essas críticas, esses relatos estão cada vez mais frequentes. Mas, no geral, tem objetivos muito mais específicos assim, né? E muito pontuais. Então, tem mulheres que acabaram de sair de um relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, precisam se reencontrar, redescobrir o prazer ou ressignificar o prazer. Já atendi mulheres que foram vítimas de abuso, então foram abusadas 1 ou 2 vezes, e aí ficam anos com bloqueio emocional, com bloqueio sexual, bloqueio psicológico, e querem soltar isso, então me contratam, porque sabem que eu sou um cara respeitoso, que eu sou um cara educado, cavalheiro, que eu sei o que eu faço, que eu tenho repertório sexual. Não só vou saber estimulá-las, mas vou fazer isso de maneira respeitosa também, né? E não de maneira agressiva, que vai violar elas de qualquer forma que seja. Tem casais que me contratam, mas é uma porcentagem menor. Geralmente o cara tem fetiche ali em me ver com a esposa dele, né? Mulheres mais tímidas que querem se soltar, mulheres que querem perder a virgindade. Então eu já fui a primeira experiência sexual de mulheres de 18, 20, 27, 30 anos que nunca tinham sequer dado um beijo na boca, e aí me contrataram para extravasar isso tudo, para aprender isso tudo. Então, você vê que é bem variado, assim, os objetivos que as mulheres contratam. Então, tem sim uma anamnese, elas mandam um textinho para mim antes. Olha, Gabi, eu sou fulana de tal, tenho tantos anos, minhas questões são essas, tenho essas dificuldades aqui que eu gostaria de trabalhar, estou te contratando porque eu achei você um cara bonito, ou simpático, educado, gostoso, não importa. E elas fazem essa apresentação prévia, e aí eu já sei mais ou menos que a abordagem, eu tenho que fazer quais expectativas eu preciso alinhar para aquele atendimento. E tem um fato muito interessante que eu venho observando, te acompanho já há algum tempo, que você desperta também alguns haters em relação a você ficar com mulheres casadas.
Você acha que essas mulheres casadas, elas vêm te procurar justamente por essa frustração dos maridos não saber estimular, não saber ter ali, preparar a mulher, às vezes, para o ato sexual ou tratá-la da forma que ela gostaria? Você acha que está faltando essa comunicação? Como que funciona isso? Dentro do seu atendimento, você consegue conversar e fazer com que ela, pelo menos, desabafe sobre essas frustrações da vida de casada? Sim, com certeza, com certeza. Às vezes é um atendimento de 1 hora que acaba virando 3, de tanto que a cliente acaba se sentindo confortável em se abrir comigo, né? Elas são as coisas que afligem ela e o relacionamento dela. No geral, claro que tem as clientes que acabam traindo porque tem vontade, quer ir lá, vai lá e trai mesmo, falta diálogo, comunicação, mas no geral, o que mais vem pra mim é a negligência da parte do homem. O cara não procura. Muitas clientes chegam e falam: Gabi, eu sou casada há 5 anos, faz 1 ano que eu não tenho relação sexual com meu marido. Ele não fala nada sobre, ou ele só fala que não tem vontade, ele me humilha verbalmente, fala que eu tô gorda, que eu não tô bonita o suficiente. Então você vê que tem uma problemática muito grande por trás disso, mas no geral é negligência da parte do homem. Então o homem, ele não se importa em se comunicar, em externalizar as vontades, e elas acabam também, por conta dessa negligência e por conta dessa represália em relação ao desejo delas, elas acabam também não se comunicando. Então elas vão se desgastando tanto e não se comunicam também. Então algumas clientes chegam e falam, por exemplo: olha, Gabi, eu tô traindo ele com você, não é a primeira vez, entendeu? Só que assim, eu já sei que ele me traiu lá atrás também. Já peguei mensagem dele várias vezes. Uma espécie de vingança. Exato. Né? Então, ele sabe que ela tá traindo, provavelmente, desconfia. E ela sabe que ele trai ela. Ninguém comunica nada, ao invés de, sei lá, sugerir um relacionamento aberto, por exemplo, e fica nisso, entendeu? Então, acho que no geral, no quadro geral, levando em conta todas as circunstâncias que envolvam um relacionamento, seja ele de qual grau for, seja namoro, seja casamento, não importa. Falta muita comunicação, falta diálogo, sim. Então fica aí a dica, né, maridos, cuidem das suas esposas com carinho, com atenção, conversem sobre prazer, satisfação sexual. E aí você vai acabar ganhando muito mais pontos com a sua esposa, ao invés da sua esposa procurar o Gabi. Mas aí, ó, tá vendo? Senão ela vai vir, vai ser minha cliente. Viu? Exatamente. Mas claro, óbvio que você tem um número de mulheres que não necessariamente são casadas. Não, na verdade, né? Eu faço meme por conta disso, porque realmente me dá hate, entendeu? Você me dá engajamento, que me critica. É você que me dá a fama que eu tenho, entendeu? Mas assim, por eu fazer muito meme disso, as pessoas pensam que, nossa, 90% dos que contratam é casada. Não. De 100% das minhas clientes, 25% é casado. A maioria são mulheres solteiras. Ou que acabaram de sair do relacionamento. E tem as casadas que têm um relacionamento aberto. Que tem, também. Exatamente. Que inclusive eu mando áudio pro marido dela. Falou, ó, tô cuidando direitinho dela, viu? Essa gostosa. E ele, porra, Gabi, você é demais, aproveita ela. Tem, e é incrível, assim. É um universo de possibilidades mesmo. Não vamos demonizar, hein, gente? Não, é tudo jamais, um meme também. Jamais, exatamente. Você trata a tua profissão, a tua forma de trabalho de forma bem humorada. Você acha que essa forma mais leve de lidar com isso, de comunicar também a forma dos seus atendimentos, mostrando, né, um pouco, né, da tua trajetória de trabalho, também é uma forma de ir educando as pessoas sobre as possibilidades que elas têm de vivenciar um relacionamento legal? Perfeitamente, perfeitamente. Porque não há melhor veículo de informação do que o humor, do que a leveza. Sim. Né? E quando a gente fala sobre prostituição, sexo já é um tabu. Prostituição, então, ou seja, sexo pago, minha nossa. Então as pessoas têm uma verdadeira aversão a essa palavra. É quase uma palavra proibida. Você não pode falar sobre. É um absurdo, é imoral, é sujo. Então quando eu trago dessa maneira bem humorada, e aí por trás do humor eu consigo trazer esse viés da intimidade humana, do quanto é vasta, do quanto é bonita. Poxa vida, quantas mulheres superaram traumas
Não só com o meu atendimento, contratando no geral outros profissionais também, não vou falar só de mim. Superam traumas, bloqueios emocionais, entendeu? Às vezes traumas de infância que elas têm, ou clientes que são obesas, que têm obesidade, que nunca interagiram não tem com julgamento ninguém, ali, né? clientes deficientes. Então, é uma profissão, gostem vocês ou não, que traz dignidade sexual para incontáveis pessoas. Então, eu uso o humor como principal veículo para levar essa informação para as pessoas. Ai, que incrível, né? Agora vamos falar um pouco sobre o seu outro lado, que também acompanha o seu trabalho, Sim. Claro. E eu tenho essa curiosidade. As mulheres te contratam especificamente para ser dominador delas, para ter uma sessão ali de BDSM? Como que funciona isso? Como que funciona essa contratação? A gente falou, né, um pouco na nossa palestra no Enasex recentemente, que o BDSM não envolve, não é praticado somente dentro de uma relação sexual, né? Então, me fala como que funciona quando é no trabalho, quando alguém te contrata para ser o dominador. Como que funciona? Então, no geral, não são a maioria dos atendimentos. Eu diria aí que 30% dos meus atendimentos são sessão de dominação. E aí dentro desses 30%, eu coloco que 70% é uma introdução ao BDSM. Ao invés de pessoas ali que já vivem, mulheres que já vivem um BDSM na vida cotidiana delas, né? Então o BDSM, resumidamente, né, é um conjunto de práticas que ele entra como o instrumento para a realização de fetiches, certo? Então a pessoa tem fetiche em apanhar, que é apanhar de maneira erótica, né? É sempre importante usar esse termo para as pessoas entenderem que não é violência, é algo consensual e tal. Ela tem fetiche em apanhar. Nós utilizaremos ali no BDSM o SM, o sadomasoquismo e os instrumentos presentes nele como veículo para realizar esse fetiche em apanhar. O mesmo serve para ser amarrada, o mesmo serve para roleplays e para pequenas coisas que demandam uma hierarquia de poder dentro de uma relação, né? Então, pequenos comandos como ajoelha e etc. Tudo isso acaba entrando dentro do BDSM, né? Então, quando a cliente quer viver o BDSM, ela quer se colocar na posição de submissão de maneira consensual, pelo livre-arbítrio dela, porque ela quer estar vulnerável, existe uma anamnese prévia. Então, eu quero entender se aquela pessoa ela já teve alguma vivência com o BDSM, Sim. como foram essas vivências, quais práticas de interesse ela tem, principalmente os limites dela, quais são os limites. Tem mulher que quer experimentar o BDSM, ela quer ser amarrada, ela quer estar vulnerável, mas ela não gosta de apanhar. Isso Sim. é uma coisa importante da gente desmistificar, igual a gente desmistificou no palco do Enasex. O BDSM não é só apanhar, bater e apanhar. Tem a parte do sadomasoquismo, mas também tem o bondage, a disciplina, a dominação, a submissão e etc. Então, muitas mulheres, elas vêm procurar com essa coisa de estar vulnerável, elas querem estar naquela posição de servir, de se sentir vulneráveis, e aí dentro disso eu monto uma sessão unindo práticas, seja de bondage, seja de spanking, seja práticas mais sensoriais, como o axplay, como usar velas pelo corpo e etc. Vendar, amordaçar e tudo mais. E você tem bastante procura a respeito disso? Eu digo assim, de ter práticas, né, dentro dos fetiches, do BDSM, mas sem envolver sexo? Por eu ser quem sou, geralmente as minhas clientes, elas querem envolver as duas coisas, né? Certo. Então elas falam, olha, eu quero uma sessão de BDSM de 2 horas com interação sexual. Aí eu uno as duas coisas, mas já fiz também incontáveis sessões sem interação sexual. Entendeu? Às vezes de uma mulher que tinha relacionamento, algum cliente que já tinha algum relacionamento, e aí o marido ou o namorado permitiu que ela fosse viver essa experiência, porque muitos caras não gostam de ser dominantes, né? Sim. Quando a gente fala de fetiche ali, de praticar o BDSM de fato, entendeu? Então eles acabam falando, pode ir, mas eu não quero uma interação sexual. Então eu respeito esses limites e eu executo as práticas de dominação, deixando ela naquela posição de vulnerabilidade, e eu exercendo esse poder para conduzir de maneira consensual, respeitosa, com palavra de segurança, inclusive, para interromper a qualquer momento, mas sem interação sexual. E ainda assim a gente consegue vivenciar o fetiche.
Muito interessante. É engraçado, né? Tem muitas pessoas que acham que obrigatoriamente tem que envolver sexo nas sessões e práticas, né? É uma Fetichistas e visão tudo mais. brasileira da coisa. É. Nós brasileiros temos isso, porque nós somos nós somos um povo muito fogoso, né? O brasileiro tem fogo no cu, inapagável, assim. E tudo bem, Sim. pode envolver, né? Mas é importante desatrelar. Ó, vocês combinaram? Vamos envolver aqui o BDSM junto com o sexo, vamos fazer de repente um facefuck e tal. Beleza, mas são coisas separadas. O BDSM não é sexo, né? Não é bondage, disciplina, dominação, sexo e masoquismo. Não é isso, entendeu? Então é importante desatrelar. Pode estar presente, se for de maneira consensual, mas é importante desatrelar. Uma coisa, outra coisa. As coisas coexistem, mas não são dependentes uma da outra. Não, a gente tem muito assunto para conversar. Acredito que a gente vai ter outras oportunidades, né? Com certeza. Com certeza. Mas é muito interessante que você falando, a gente percebe que todas as práticas, tudo que você oferece em relação aos seus serviços, né, e também a tua interação nas redes sociais, proporciona uma visão sobre o prazer, ao invés de uma visão simples e reduzida sobre sexo e orgasmo. Como que você lida aqui, pra gente finalizar, sobre as pessoas que acreditam que você oferece apenas um sexo hardcore com finalização, né? Um orgasmo e acabou. Eu acho que o sexo, como um todo, é uma área muito vasta. O sexo Sim. abrange... O sexo vai até onde a intimidade humana e o desejo humano vai. E às vezes a pessoa pode não ter um desejo só pela penetração, pelo ato da carne mesmo, mas ela pode ter um desejo pelo tesão de uma boa conversa, pelo tesão do cuidado, do zelo, pelo tesão de assistir um filme junto, pelo tesão de sair e dar um rolê. Eu ir no restaurante com a cliente, conversar sobre tudo, dar risada. Então, não é sobre ser estritamente sexual, né? Tanto que eu amo o nome profissional do sexo. Porque é um profissional da intimidade humana. Senão chamaria o quê? Profissional da metação. Profissional da penetração, não é esse o nome, né? Sexo Sim. é tudo que envolve a sexualidade, tudo que envolve a intimidade, e a intimidade é todo esse contexto amplo, que sim, o principal artifício ou principal viés, muitas vezes é o sexo propriamente dito, a penetração, a troca, o ato. Mas como um todo, são todas essas outras áreas que o sexo e a intimidade abrangem. Então é muito mais do que isso, né? Tanto que o que falta para vocês, meus queridos compatriotas, meus queridos homens, o que falta é justamente vocês não verem o sexo como ato propriamente dito. Cuidem bem, conversem, deem risada, respeitem, elogiem. Tenham um momento legal antes, tenham um momento legal depois, e aí o sexo vai ser muito melhor. Você não vai ser chacota. Ai, que incrível, Gabi. É sempre um prazer conversar com você. É um prazer também estar com você durante esses dias. Você tem uma conversa muito leve, muito descontraída. E vamos ver as próximas vezes, né? Com certeza, Raia. Falei pra Mônica, falei pra galera e vou falar pra você também. Vocês ainda vão enjoar de ver a minha cara. Ótimo. Muito obrigada pela sua presença, viu, Gabi? A gente fica por aqui e acompanha o nosso canal Verdade Nua, porque ainda vai ter muitos conteúdos por aí, tá? Até mais. Beijo do Poto.